Abra sua Bíblia, por favor. Isso é tão profundo, tão imenso, né, irmãos? Que o Senhor nos cobre, que o Senhor traz vida sobre os corações. Aleluias. Salmo 113 é só um texto aqui, nós vamos para outra leitura também, mas uma base do texto, para que o Senhor fale ao seu coração também através da palavra. Aleluias. Versículo 4 nos diz o seguinte, amém, irmãos? Amém. Eita, igreja do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue os necessitados. Amém? Então, mesmo você sendo pequeno, sendo do pó, numa situação que nos mostra aqui, sentado no monturo, o Senhor te ergue porque você é necessitado e também porque você é pequeno. Nessa noite eu também te peço para que, como referência do que o Senhor, Ele ergue o necessitado, Ele abençoa quem é pequeno e chama para a grande obra como homem e mulher de Deus, de um lugar de onde jamais poderia vir. Amém? Ninguém está aqui por acaso. Ninguém está por acaso. Nós não vivemos do acaso. Nós vivemos a providência de Deus. Nós vivemos debaixo dos propósitos de Deus. Nós vivemos debaixo dos desígnios de Deus. Amém? Abre Juízes, por favor, capítulo 11. Você vai ver. Eu estava vendo, na verdade, eu estava lendo no Salmo 113, eu confesso aos irmãos que eu sempre, às vezes, quando estou abatido, não é pela circunstância de pecado, mas pela circunstância do mundo. A Bíblia diz que nós, nesses últimos dias, teremos aflições, então a gente se abate, porque eu lembro que, seja em desenhos, em filme, por mais que seja simples o desenho, né? Tem desenho de frutas, tem desenho de animais, tem desenhos de várias coisas. Alguns desenhos que até hoje eu assisto, né? Depois que os filhos nascem, a gente tem que seguir assistindo alguns desenhos com eles. Mas eu sei que sempre no final o bem vence o mal. Amém? Isso em desenhos, em filmes, o tempo todo, né? Ali, o mal combatendo. E o Senhor nos mostra também, numa veracidade das Escrituras, que o bem vence o mal. Amém? Espero que nesse mundo, por mais que a Bíblia nos diz que o reino desse século cegou o entendimento das pessoas, mas pelas Escrituras, pela luz da palavra, há pessoas do bem, há pessoas que Deus tem levantado como um propósito aqui na terra, tirando de um lugar insignificante. Nós vamos ver aqui a passagem de um homem, cujo homem nos diz o seguinte, do capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. E era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Veja a situação desse homem aqui. Mas uma prostituta, mais Gileade gerará a Jefté. Também a mulher de Gileade, que lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grande, repeliam Jefté, disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Para não dizer outro nome que nós vimos logo no início aí do versículo 11. Então Jefté fugiu diante dos seus irmãos, e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel,
foram os anciões a Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sei-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e não me repelistes da casa do meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim, quanto estais em aperto? Versículo 8, disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me tornastes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. Disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunho entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Então Jefté foi com os anciões a Gileade, e o povo pôs por cabeça, e príncipes sobre si, e Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Mais uma vez, Senhor, por mais profundo como o Senhor se revelou pela tua palavra, e sempre se revelará, Senhor, pela tua palavra. Sempre, ó Deus, nos conduzirá segundo as tuas escrituras, de uma maneira tal, Senhor, que nessa noite, mais uma vez o Senhor abre os nossos olhos, que o Senhor mais uma vez, Senhor, abra os nossos corações, de uma maneira, Senhor, que nós venhamos entender o teu propósito e o teu desígnio, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Amém. Pois bem, no capítulo 113, nós vemos nos Salmos que o Senhor levanta do montouro o necessitado, o pequeno, não é verdade? E ao olhar esses salmos, eu comecei a vasculhar as escrituras pelo fato de que, na verdade, eu já sabia o que era monturo, porque eu lembro de ter estudado um tempo a respeito da edificação de Jerusalém, e havia ali as portas que foram edificadas, e uma delas era a porta do montouro, era a porta do lixão. Montouro quer dizer lixão, um lugar do lixo, um lugar descartável, um lugar insignificante. Isso é que significa. Montouro quer dizer o lixão de tal lugar, algo que não serve mais, algo dispensável. Pois bem, se Deus, Ele vai até este lugar e levanta o pequeno, e levanta o necessitado, e faz com que ele ou ela seja um homem ou uma mulher de Deus. Quem somos nós para questionarmos a quem Deus tem levantado? E também quem somos nós para dizermos que nós não somos ninguém, embora que sejamos pequenos, embora que não sejamos nada, sem Deus. Sem Deus nós não somos nada em qualquer lugar onde nós ficarmos, seja lá no palácio do governo, seja lá na Inglaterra, onde a rainha se foi esses dias, com cerca de 100 anos, aonde você estiver, por mais que você viva no lugar mais simples da cidade, no barraquinho da cidade, ou seja na favela, ou seja em palafita, seja onde for, se Deus está com você, é o que vale. Amém? Pois as Escrituras nos diz que se Deus faz isso, então é uma maneira gloriosa, maravilhosa, de que Deus se inclina a esse mundo, porque diz as Escrituras que Ele se inclina dos céus e se inclina a esse mundo para atender o necessitado, para atender o pequeno, e não só isso, para fazer instrumentos em suas mãos, que isso é importante para nós também. Amém? Então a história nos leva aqui em Juízes capítulo 11, que um homem chamado Jefté, olha a situação, naquela época, o homem, infelizmente, eu posso dizer infelizmente, mas era a cultura naquela época, o homem casado, ele saía e arranjava outros filhos em outros lugares, inclusive Gileade. Ele vai a um lugar, encontra uma prostituta que não se diz o nome dela, era bonita, pelo menos eu vasculhei aí, e traz ali um filho. Já pensou? Chega lá em casa e diz assim: olha, eu trouxe esse menino,
E esse menino aqui é para você criar. Isso aconteceu de uma maneira até diferente, aconteceu até com Abraão. Não sei se você lembra, que 25 anos para nascer Isaac, uma das servas concebeu, nesse período de transição até chegar ao filho prometido, nasceu Ismael. Né? As empregadas eram cedidas para isso, mas ele foi buscar no prostíbulo, trouxe o filho e disse assim: olha, o nome dele vai ser Jefté, e você vai criar. Mas diz também as escrituras que, a esse menino crescer, a esposa de Jefté tem também filhos. Isso era um lugar, irmãos, deixa eu dizer a você, que era lá em Gileade. Não sei se você lembra, alguns dias eu falei a respeito disso. Era o pessoal de Gade, a terra de Gileade, era a maioria, a grande parte era da tribo de Gade e a metade de Manassés. É interessante que os habitantes dali, daquela região, de Gileade, é interessante, mais uma vez eu posso dizer aos irmãos, que quer dizer um monte de testemunho. Então, Gileade, o lugar, a região, testemunha esse fato, esse acontecimento. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, às vezes nós olhamos para as Escrituras, tem coisas que a gente fica muito longe mesmo, tá certo? É algo tão profundo no sentido de que Deus é Deus, certo? Deus é Deus, criou os céus e a terra, é um Deus soberano, poderoso, tem um poder de todo o tempo. Então, o que aconteceu com Gileade, em Gileade, nessa época aqui, nesses acontecimentos, como se fosse ontem, ele é eterno, ele não cochila, ele não dorme, ele está sempre ali no seu trabalhar, no seu agir na vida da humanidade. E essa história aqui nos mostra que também Deus está no meio dessa confusão assim, vamos dizer, nessa novela mais uma vez. Mas um acontecimento que nos aproxima de o que acontece também nos dias de hoje, para com a nossa vida, para com a vida de muitos que não está aqui, está em outros lugares, em outras cidades, em outros países. Como a história de um Deus criador, né, se torna tão assim acessível para as nossas vidas do dia a dia, problemas entre família. Então esse rapaz cresce, e agora os seus irmãos começam a repelir a ele, desfazer dele, desprezá-lo. E diz assim as Escrituras, que ele, por ser um filho de uma prostituta ou filho de outra mulher, disse: olha, você não vai herdar a nossa herança não, tá certo? Você é filho de outra mulher. Olha, aquela mulher, irmãos, o desprezo é terrível na vida de muitas pessoas. Existe uma coisa que Deus despreza, é o pecado, mas Deus olha para a vida de todas as pessoas, mas como Deus ama e só, como sofre Deus com isso, como Jesus sofre com isso. Quando Jesus estava pendurado na cruz, com toda a dor, com a dor do desprezo, ele intercede pelo aquele povo, que o pecado não seja sobre eles, porque estava o Filho de Deus e o próprio Deus ali como testemunho, e o Espírito Santo, toda a criação perfeita, vendo aquele acontecimento, vê que a humanidade o desprezava. Então o desprezo é terrível. Então Jesus perdoa aqueles homens, mas a consequência, pelo fato de ter rejeitado, e ser rejeitado não é bom, ser desprezado não é bom, é ruim mesmo. Você sabe, e quando eu estou falando agora, começa agora a passar um filme na vida de muitos, da rejeição por ser filho de alguém, de uma mãe solteira, de um pai solteiro, de um pai beberrão, de uma mãe prostituta, não sei, ou não sabe quem é um pai, não sabe quem é a mãe, foi criado por alguém, foi criado por uma avó. Hoje, numa vida difícil, ser desprezado pelo esposo, ser desprezado pela mulher. O desprezo, infelizmente, nessa caminhada da vida, faz parte da vida da gente. Então esse jovem aqui, e jovem homem, diante de todo o aperto, foge. Irmãos, eu me deparo muito com essa história. Não é que minha mãe era uma prostituta, tá certo? Pense numa mulher. Ela está chegando aí no final do ano, faz 9 anos que eu não vejo, ainda um cheiro naquela cabeça.
Penso numa mulher que, ao separar do meu pai, teve 4 filhos. Só pegando um pouco aqui desse... Eu não gosto de passar muita coisa do meu testemunho, porque se eu falar do meu testemunho, nós vamos passar muito tempo. E as pessoas não sabem o que é desprezo. Eu sei o que é desprezo. Eu sei que é muita coisa que acontece, embora no ambiente familiar, se entendemos as confusões, coisas religiosas e muita coisa. Eu sei muito bem o que faz parte da exclusão dentro da família e muitas coisas da sociedade. Minha mãe teve 4 filhos de um homem só. Infelizmente, ele viajava de obras em obras. E, infelizmente, as coisas aconteceram e eles se separaram. Eu tinha 9 anos, a idade de Matias, meu filho do meio. E eu sei que, apesar de tantas as coisas, dou graças a Deus, porque no ambiente que eu vivia ali, que no final de semana a maioria da minha família não sabia o que era ir à igreja, o que era ir a uma religião, não sabia. Só uma tia minha chamada Laodiceia, aproxima, né, das Escrituras, chamada Laodiceia, que era professora de catecismo, me guiou ali aqueles caminhos religiosos do catolicismo, conheci as freiras, que me ensinou muita coisa boa, mas muita coisa boa, me esquivou muitas coisas, por exemplo, ao chegar à adolescência, e uma parte da adolescência e a juventude foi uma parte muito escura da minha vida, a não se envolver no mundo do crime e a não se envolver com as drogas. Mas eu sei que é bebida, eu sei que é noitada. Sei, na fase de adolescente até os 17, 18 anos. Ainda uns 3 anos, a minha vida é uma vida muito obscura, revoltada pela rejeição. Eu sei o que é esperar todo mundo comer, lavar os pratos e depois comer o resto da comida. Eu sei o que é passar o dia todo, não foi há pouco tempo, mas esperar todo mundo comer, e se tiver comer, eu como, se não tiver comer, eu não como. Se não tiver comer, não come, só o que ficar. Eu sei muito bem o que é isso. Eu sei o que é exclusão, porque quando você é questionado, cadê seu pai, que ele abandonou, e nós estamos criando você, tentando fazer você de gato e sapato. Eu sei o que é isso, muito bem. Coisas que também no decorrer, procurei buscar a Deus, a minha forma religiosa, como disse minha tia, muitas coisas me proporcionou a buscar a Deus até os 14 anos também. Eu sei que procurei Deus em vários lugares, não procurei Deus, não posso dizer assim, não deixei de procurar Deus, da forma mais religiosa que você pensar. Eu sei o que é o espiritismo, eu sei o que é o catolicismo, eu sei o que é algo que... Sabe, que chegar uns colegas, rapaz, eu quero Deus, eu sinto vazio disso. Então eu sei, vem cá, vamos ali ao catecismo do espiritismo, fui lá, vi umas coisas, parece bom, depois não dava, depois eu fui para sabe, eu já tanta coisa que eu não posso falar aqui, não é importante, mas eu sei querer buscar a Deus, porque eu vi a rejeição. Eu sei muito bem saber que no dia dos pais não veio meu pai no meio do mundo. Fui lá, sempre vou lá dar um abraço, um cheiro nele. Amo meu pai, mas eu sei. E vou te falar aqui, porque aqui está o trauma também na vida de Jefté. Sei muito bem, irmãos, que às vezes dormi sem um lençol. Porque havia 3 lençóis, então tinha que ser 3 lençóis para quem, sabe, sem morar de favor, sem morar... depender das pessoas. Eu sei muito bem, irmãos, o que é passar fome, necessidade. Isso me proporcionou a buscar a Deus, não ao mundo, se revoltar, ter uma fase de revolta. Mas interessante que por mais que eu me aproximei de pessoas que se envolviam com tantas as coisas, eu lembrava muito bem de alguns ensinamentos bem longe, e o ensinamento a respeito de Deus. Eu lembro que havia um colega que estudava comigo, o nome dele era Ivan. E eu disse assim, olha, Ivan, vai ter um festival, você quer ir? Ele disse, não, eu vou para a igreja. Eu disse, a igreja, mas a igreja, eu pensava que era missa. Vai para a missa no domingo, eu acho que eu vou. Ele disse, não, eu vou para o culto, é um culto de pessoas, de irmãos, que é 3, 4 vezes na semana, se você quiser ir, você vai comigo. Aí uma vez ele marcou, quando eu cheguei na porta eles faziam um culto evangelístico, e era culto quase todos os dias. Quando eu vi os irmãos muito estranhos, os irmãos gritando, os irmãos de paletó e gravata,
não era compatível comigo. Sabe, e fiquei ali de longe, e o irmão começou a contar um testemunho, e ficava apontando o dedo para mim, e dizendo, você que vive no mundo, mas tem uma coisa profunda aqui. Aí um homem simples pegou o microfone e fez, canta um hino que até hoje fala ao meu coração. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Quem ama esse mundo, no céu não vai ter morada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Isso é antigo, pivetão. E também, ao lutar na vida, eu estou falando só por cima. Fui trabalhar desde os 9. Fui trabalhar no comércio e fui trabalhar numa loja chamada Rosa de Saron. Olha para aí, por cima da Bíblia. E havia 2 jovens ali que eram da Igreja Batista, elas eram cantoras. Uma Suzy e a outra era Carla. E elas cantavam lá atrás, elas ficavam ensaiando. Era a sobrinha do dono, e elas ficavam cantando lá num espaço ali quando não tinha cliente. E eu cheguei perto delas, e aí, vocês vão cantar uma música brincando, mas tirando onda. Qual é a música do chiclete? Roberto, essa música aqui, ó. Aí eu lembro de um hino maravilhoso. Elas começaram a cantar, sabe, começaram a ensaiar na loja, lá no fundo da loja, porque uma era vendedora e a outra fazia contrato. Esse negócio de... A gente chamava de carnê, ela fazia essas coisas, que não havia cartão naquela época. Era carnê. E um dos hinos é: no mundo a gente chora de tristeza, no mundo a gente ri para não chorar, no mundo não conhece o que é amor, no mundo não conhece o que é paz. Há um lindo país onde existe o amor, onde não há guerras e nem dor só porque há um lindo país onde existe o amor, onde não há guerras e nem dor, traumas, dor no coração. Se você crê no Salvador e recebe dele a salvação, a felicidade vem morar para sempre em nosso coração. Há um lindo país, pois ainda há um lindo país, ainda não tinha chegado, não tinha acreditado. Jefté foge dos seus irmãos, vai para essa terra pertinho ali de Gileade, uma terra chamada Tobi, um vilarejo, e se mistura com homens vadios, com milicianos. Ele passa agora a ser bandido, chefe de bandido. Olha, irmãos, ele passa a ser mercenário, envolvido com facções. Diz as Escrituras que se você ver comigo na sequência de tudo isso, ele vai e foge, vai viver lá, esquecido dos seus irmãos, filho de uma prostituta. Olha a situação desse homem. Pois bem, ele torna-se líder daqueles homens, líder daquele bando. Eu estava vendo a respeito disso no capítulo 10. No capítulo 10, capítulo 9, se eu não me engano, Abimeleque. Esse negócio de facção, esse negócio de vadios, esse negócio de mercenários. Eu, inclusive, esses dias eu peguei uma camisa que tinha um nome desse e joguei fora. Uma camisa que os amigos fizeram aí para a gente viver os mercenários, mas irmão, mercenário tem nada a ver com o mundo cristão. E versículo 4 do capítulo 9, isso aqui é Abimeleque, um rei, que ele pega e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Isso quer dizer que esse homem, ele agora passa a ser bandido, chefe de um bando, meu irmão. Conheci muitas pessoas que foram filho de prostituta. Eu lembro de um jovem que era menino, na verdade, filho de uma prostituta. E as pessoas zoavam dele. Mas
Eu conheci outro também que se converteu por ser filho de uma prostituta, testemunhava, o pai foi eu lembro que quando ele contando testemunho, quando o pai foi visitá-lo, o pai dele morreu no caminho. A vida esse cara foi terrível, foi ver na rua dos 6 anos e se tornou pastor, só resumindo. Mas eu estou falando aqui das Escrituras, não estou inventando nada. Jefté está lá. Você já assistiu, você já viu aqueles homens bárbaros? Às vezes eu fico brincando com o meu cachorro, diz que ele era um vinque. Aquelas pessoas com aquela capa, aquele jeito rancor, os dentes de ouro, aqueles dentes de ferro, pessoas que fazem medo, aquelas couraças de valentão com espada, homem ruim, mas era ruim mesmo. Agora é o que Deus faz. É isso que me deixa maravilhado com Deus. Deus se inclina e vai até os lugares, jardins, tão bonito, e pode tirar a melhor flor, porque foi Ele que criou. Ele poderia até ir na Amazonas e ver, só admirar a Amazonas, mas Deus olha para aqui, para essa entrada do sertão, que aqui onde nós estamos vivendo, é o agreste. Então olha para aqui, não vê nenhuma flor, não vê nenhuma folha, não vê nada verde, mas quando olha, desce num lugar mais terrível, espinhoso, e pega aquela planta ali, começa a soprar nela, dá vida a ela, dá saúde a ela, e faz com que ela seja algo maravilhoso nesse mundo. Entenda esse propósito de Deus na sua vida. Então Jefté agora, com o tempo passa, entra em guerra os gileaditas com os amonitas. E os amonitas chegam, na verdade está vindo ali com os midianitas, eles vão de um lado e agora quer tomar a terra dos gileaditas. Irmãos, é um pouco confuso aqui se eu for te falar muita coisa aqui no sentido de que dos moradores da região, mas veja só, ele vai até a terra, os reis chegam até ele, os reis não, os príncipes, os anciãos, os mais velhos, fazem: olha, a gente está sem líder, e a gente veio aqui te chamar para você guerrear por nós essa luta. E se você vencer, você vai ser o nosso capitão. Aí ele disse: agora vocês vêm buscar, depois que vocês me expulsam. Olha, não era só os irmãos. Então, não só dentro de casa, mas fora de casa, os vizinhos também ele desprezava. Ele também era excluído. E por isso que ali não era o ambiente dele. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, algo maravilhoso aqui. Esse ambiente de igreja não é ambiente, até um hino a gente canta a respeito disso. Não há tribunal nesse lugar. Esse lugar é um lugar de hospital, onde as pessoas mais feridas, com mais traumas que você pensar, ela deve ser aceitada, ela deve ser abraçada, ela deve ser amada. Ninguém aqui deve apontar o dedo para ninguém, para condenar e julgar a vida de ninguém, pois o ambiente, às vezes, tão bom, se torna terrível. Sabe o que é terrível, tenebroso? Tão ruim de viver. É isso. Esse jovem, por mais que fosse filho de uma prostituta, o que é que tem? Vamos cuidar dele, vamos criar ele. Mas não, sempre batendo. Olha aí o filho da prostituta, olha, nem sabem quem é a mãe dele, foi o pai que trouxe aqui, olha, porque é todo mundo família. Cuidado com o desprezo, cuidado com as palavras. Nesse lugar, como cristãos, nós devemos levar a palavra de Cristo, mesmo não aceitando o pecado, mesmo repreendendo o pecador, mas amando e mostrando o amor por ele ou por ela. Amém? Você que entrou aqui, ninguém tem condições de te julgar, ninguém tem capacidade disso, mas pelo menos pelo amor de Deus, entenda que você não é um fruto do nada, você não veio do nada, por mais que você veio, não sei, sei lá, de um estupro, se você veio, vai adotado, alguém te abandonou, foi abandonado na porta, se hoje você é desrespeitada, se você hoje é excluída ou excluído, entenda, não só foi Jefté, mas muitas pessoas, até Jesus foi rejeitado, Paulo foi rejeitado, convertido, não foi aceito. Entenda. Mas entenda, pelo amor de Deus, os planos e o propósito de Deus na sua vida. Jefté vai agora e levanta e diz assim: está certo, eu vou, mas eu não quero ser capitão, eu quero ser o líder de vocês.
quero ser um príncipe de vocês ou governador de vocês. E os anciãos aceitam. Então vamos lá, agora vem cá, nós vamos diante de todo mundo lá, vocês vão fazer o voto comigo, vão me ungir, vão me consagrar, para que vocês não voltem atrás, era isso, diante de todo mundo, vejam, e eu vou para a luta, eu vou para a guerra contra Gade. Irmãos, contra os amonitas, Gade era a descendência dali daquela região. Eu fiquei olhando aqui que esse líder não era bem-vindo, era improvável ali. Mas é porque era um homem valente, como diz aqui no capítulo 11, ele era valente. Olha aqui as qualidades que é interessante. Ele era valente e valoroso. Deixa eu te perguntar uma coisa, será que você não está entendendo que você é valente? Que você é valoroso ou valorosa? Quando falo no termo masculino, esqueci agora, substantivo, estou abrangendo a todos. Amém? Ela se torna neutra, tá certo? Não existe outra linguagem. Boa noite a todos os irmãos e irmãs, sabe, jovem, menino, criança aqui, amém? Então, entenda de uma vez por toda, você é valoroso. Você é corajoso. Se você chegou até aqui e tem mantido essa guerra, essa dificuldade, mas está aqui, se você está na casa do Senhor, se você quer servir o Senhor, você é valoroso, você é cuidadoso, você é valente. Porque você está lutando contra a carne, você está lutando contra você mesmo. Tem pessoas aqui que moram em lares que só ela ou ele é crente. Quando chega lá, tá a música tal programação, tudo é diferente, mas você tem mantido porque você é valente. E há um valor nisso, porque Deus te valoriza. Amém? Pois, nos diz as Escrituras que ele vai para a guerra. Faz um voto a Deus, até, não vou entrar por esses méritos aí, por essa situação. E ele vai para a guerra e vence a guerra. Quando ele volta, ele faz um voto, e um voto até infame, vamos dizer assim, mas ele vence a guerra. E ele passa a governar, ou ser príncipe, tanto faz, do povo de Israel durante pelo menos 6 anos, na duração da sua vida. Foi o 8º juiz, na sequência ali. Jefté, quem era Jefté? Mas quem é você? Quem somos nós? Sabe, você não era bem-vindo, mas você apareceu entre os dois. Irmãos, deixa eu ver aqui, que quando ele na verdade, antes de ir para a guerra, ele manda um recado ao rei. Ele disse, olha, rei, por que vocês querem contender com a gente? Por que vocês querem a terra da gente? Aí ele disse, olha... Aí o rei disse, olha, você tomara a nossa terra, então a terra é nossa. E ele, por conhecedor de toda a trajetória bíblica do povo de Israel, andando em 42 províncias, eu não quero falar aqui de lugares, e ele começa a dizer, olha, a gente veio, atravessou o Mar Vermelho, quando chegou na terra, aí fala aqui, pelo menos aqui, ó, dos Edonitas, dos Moabitas, do Arnon, do Esbom, sabe? Da terra, a gente queria passar e vocês não deixaram. O que aconteceu? A gente lembra daquele negócio que os homens viram lá, esse povo, e ficaram com medo. Aí, felizmente, não entenderam, foram barrados, e eles passam agora a rodear a terra durante 40 anos. E chegar em Cádiz Barnea, quer dizer, lugar de santificação. E a gente andou, voltou, quando chegou lá, havia um povo chamado amorreus, e era o dono dessa terra. Pedimos passagem, eles não deixaram. E o que fizeram? Vieram lutar contra a gente. Deus foi conosco, nós vencemos a guerra. Deus nos deu a terra, desde o deserto, até, eu sei que até o Rio Jordão. Eu sei que pegou uma terra, essa vasta terra, sabe, maravilhosa. Gileade era uma terra fértil, tinha os melhores remédios, e o mundo todo buscaram ali.
Então o Senhor nos deu, não é sua não. E você vem contender com a gente depois de 300 anos, por que não buscaram antes? Aí o rei pegou e disse, não quero saber não, a gente vai, a terra é nossa, querendo, com problema. Aí ele ora a Deus e diz no versículo, pelo menos aqui, versículo, veja comigo por favor, no versículo 8, 28. Porém o rei dos filhos de Amon, esses Amon, irmãos, não deu ouvidos à palavra de Jefté que ele enviou. Ele mandou, mas é uma forma pacífica, vamos evitar isso aqui. Ele entendia a história, a geografia e tudo. Veja, irmão, que não era uma pessoa, por mais que fosse uma pessoa numa situação difícil. Agora, versículo 29, diz assim, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, atravessou ele por Gileade e Manassés, como eu disse, das duas tribos, uma tribo e meia mais ou menos de Manassés, a meia de Manassés, porque passou até Mispá, Gileade, passou até os filhos de Amon. Amém? O Espírito do Senhor veio sobre ele para uma guerra. Entenda, o Espírito do Senhor está sobre você para vencer o mal do dia a dia, para vencer as tentações, para você guerrear e ser valente e valoroso. Amém? É interessante que depois que ele passa e vence com a força do Senhor, ele entende isso. Em Hebreus capítulo 11, onde está a galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, e lá no finalzinho, como ele começa a falar de uns, né? Aí chega até Jefté, versículo 32, ele diz assim, olha, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que um homem bandido, mercenário, ainda tem aquele negócio, sabe, aquele espaço, meu irmão, o ser humano é interessante. É interessante, é por isso que Deus é especialista em reciclagem. É especialista em reciclagem. Nos recicla, irmãos. Nos recicla. Amém? Então, assim, pela graça, mediante a fé, Jefté, veja, capítulo 11, versículo 32. Abram e vejam aí. Se isso não apodera de você, ou já apoderou de você, se você não já passou por isso, ou se não está passando, e posso dizer, e vai passar. Mas vejam, e Jefté superou o quê? Os traumas de seu passado difícil e vergonhoso. Veja, veja aqui o currículo do homem, olha a situação dele. Na galeria da fé, dos homens que tiveram Deus na sua vida, sabe, encorajando a igreja naquela época, perseguida, assim, Jefté superou os traumas. Irmãos, traumas, ele já superou, amém? Você nessa noite, em nome de Jesus, que é convertido a Deus há um bom tempo, você já superou os traumas, ou ainda está apegado aos traumas? Tem que deixá-lo de lado. Deus mudou a sua vida. Entenda o chamado. Não só se apegue à violência que te traz para baixo. Não se apegue ao desprezo que te traz para baixo. Não despreze, não dê ouvido às calúnias antigas de quem você era, de onde você veio. Mas pelo menos saiba onde você está e para onde você vai. Há um propósito de Deus na sua vida. É isso. Superou os traumas. Há pessoas que estão há muito tempo nas igrejas, mas estão ainda abraçando os traumas, acorrentados, amarrados. Diz o seguinte nas Escrituras, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Observe. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Traumas não faz parte. Glória a Deus, não faz parte. Eu não sou um violento para bater nos meus filhos, porque eu apanhava todos os dias, do nada. Todos os dias. Mas isso não faz parte da minha vida. Isso não faz parte da minha vida. Eu amo a minha esposa porque eu não via nada de amor no meio da minha família. Só separação, só descaso.
Pois eu posso dizer em nome de Jesus, prefiro a morte em vez de uma separação, em vez de um divórcio. Eu tenho que amar meus filhos e mostrar o amor de Deus sobre eles. Isso não faz parte do trauma. Porque trauma traz violência, traz você para baixo. Eu não sou ninguém, você não era ninguém mesmo sem Deus, já te falei. Você é pequeno, porque somos pequenos, mas em Deus somos fortes e valentes. Olha para o problema, olha para a vida, olha para o dia a dia. Eu vou vencer. Eu não sei ninguém, você não sabe falar direito, você não sabe nem se expressar direito. Que nada! Os maiores evangelistas que pregaram sobre esse mundo foram homens e mulheres de Deus que mal falavam. Lembra de Moisés? Gaguejava, tateava. Eu tinha essa dificuldade, até quando eu vou ler, eu sinto um pouco de nervosismo aqui. Mas pelo amor de Jesus. Aí botou Arão, mas ele estava lá, e quando ele dava para falar, ele falava: olha, Israel, o Senhor está mandando dizer que vocês têm que marchar. Marche, porque vocês vão atravessar o Mar Vermelho. É mais do que isso, porque o Senhor está conosco. Passado difícil, já está dizendo aqui, passado. Você sair dessa igreja, se você se apegar ao passado, é porque você ainda não entende o propósito de Deus na sua vida. Se você pegar o passado e só se fazer de vítima, pelo amor de Jesus, você é uma cristã, você é um cristão, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, é um vaso na mão do Senhor. Amém. Pois bem, o Senhor falou a Jeremias: vai lá, Jeremias, na casa do oleiro. O que é que fazia com o oleiro? Quebrava o barro, quebrava o vaso ali, e o Senhor ia fazendo. Não é assim o Senhor? Foi assim que o profeta disse. Não é o Senhor com Israel? Quem era Israel? E quem é você? Então é assim o Senhor, você na mão do Senhor Deus. Você é um vaso agora, de honra. Um vaso para ser revestido do poder e ser apoderado pelo Espírito Santo dos dons e da autoridade que esse dia você receber a ministração. Amém? Amém? Pois bem, ele diz assim: passado difícil e vergonhoso, com trauma. Agora veja, e tornou-se, diga comigo, tornou-se. Aí aqui está dizendo um homem, você vai dizer mulher, e você que é homem, mas é homem, amém? E tornou-se um homem de Deus. Quem é mulher vai dizer comigo, amém? Não estou alterando nada a respeito disso. E tornou-se uma mulher. E tornou-se uma mulher de Deus. Agora você acaba macho. E tornou-se. Fala grosso, irmão. E tornou-se um homem de Deus. Observe. Do lugar mais terrível, desprezado, nos meios dos vadios, nos meios dos homens maus, derramadores de sangue, no meio das pessoas mais tenebrosas, Deus foi lá no montouro, trouxe Jefité e se fez homem de Deus. Não só um homem que venceu uma guerra, que se tornou um príncipe, que se tornou conhecido, entenda, conhecido, até alguém que nem sequer fala de Deus é conhecido, mas se tornou homem e mulher de Deus. Entenda esse propósito de Deus na sua vida. Não é alguém que só conquistou, mas alguém que foi e que se tornou e que é. Você é um homem, você é uma mulher, você é um jovem na mão de Deus. É por isso que eu digo, a igreja tem dono. Esse jardim, às vezes, com cheio de coisinha, Deus vai lá, poda, tira, né? Está ali junto, está todo mundo, e vai crescendo, e Deus vai usando, Deus vai revelando, aquele que não era, se torna aquele que é, porque se torna a boca de Deus. Amém? Vou chegar aqui no que nós podemos dizer assim, o que aprendemos aqui. Um ponto aqui que eu deixei para que os irmãos, até dei um pouco na introdução. O que nós aprendemos aqui é que ele está em Hebreus, na galeria de Hebreus. Quem está aqui na galeria do livro da vida, dê um glória a Deus. Quem está aqui na galeria do livro da vida, diga glória a Deus. Irmãos, glória a Deus por suas maravilhas e pela sua grandeza. Em primeiro lugar,
Eita, meu Jesus, Deus nos criou para um propósito, embora tudo ao nosso redor não parece ser. É assim, irmão. Revoltado, eu disse, vou-me embora quando chegar a ficar de maior. Com 15 anos eu caí no mundo. Com 15 anos passei a morar sozinho. Graças a Deus. Não botei revólver, não fui, estou falando aqui de Jeff Tech, que foi um cara terrível aqui. Não quero ser melhor do que ele, pior do que ele. Mas eu sei que o Deus dele é o meu Deus. Passei a morar sozinho, morei em barraco de 1,40 m. Sei que é isso, irmão. Sei que o almoço é pastel com caldo de cana. Sabe? Havia um lugar lá em Maceió, que é um lugar que a gente comia, um lugar mais barato. E um lugar era perto da linha, assim, um lugar bem movimentado. A gente, vamos lá, não é comer cachorro quente. Lá tem um chamado Passaporte, um cachorrão desse tamanho. Era um lugar chamado, um lugar onde ficavam umas barraquinhas, e havia um candeeiro queimando umas gordurinhas com soja. Aquela soja antiga, não é de hoje não, viu? E a gente, vamos lá comer. O comeu e morreu. Porque, irmão, era carne que fazia, acho que fazia uns 15 dias que estava ali, numa bandejinha com candeeiro. O cara ligava o candeeiro, a gente comia. Entendeu? Eu não morri não, estou aqui, viu? Comeu, morreu para almoçar, para jantar. Às vezes tinha que dar um pulinho na ceasa, comer uma fruta ali que estava furada, cortava. As pessoas já sabiam quem era, porque o mundo é assim. Você chega na ceasa, um dos lugares que mais as pessoas se aproximam, cortava ali aquele melão, aquela melancia, toma para você. A gente comia, chupava, fazia um monte de coisa ali. Arrumava um bico, você chama aqui de uma oia. Irmão, eu sei isso desde pequeno. Meu irmão, agora pelo amor de Jesus, estou testemunhando isso de você porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano perfeito, maravilhoso. Sei que plano tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamento de paz, planos maravilhosos. Chuta esse trauma, chuta esse passado difícil. Pelo amor de Jesus, vergonhoso. De agora para frente eu sou a mão de Deus, eu sou a boca de Deus, eu sou instrumento de Deus, isso aqui a igreja é. E eu vou dizer uma coisa a vocês agora, finalizando, e vou passar para o pastor. Esses amonitas, eles adoravam um Deus chamado Amaloque. Nos dias de hoje, Amaloque, porque alguns moradores de Canaã, os amonitas, os amorreus, aí ele tinha um Deus ali que se tornava um Deus principal dele, e um Amaloque. Era o Deus que aceitava sacrifício de crianças. Eu estudei a respeito disso. Tem ele de 3 formas. Tem pelo menos ele está com o corpo humano e a cabeça de um boi, de um touro. E no meio dele havia uma tampa que ele era feito de bronze. Eles traziam ali o fogo, abria e jogava as crianças dentro. Por uma conscientização. Não é diferente no dia de hoje. Estão querendo legalizar no nosso país o aborto. E tenha consciência a respeito disso. Olhe para Deus e veja o que Deus está fazendo. Eu, nesse sábado agora, pelo menos esses 3 sábados, só quero dizer para os irmãos, eu vou subir ao monte, eu vou buscar o Senhor. Se Deus quiser sábado, se Deus permitir, sábado estarei lá. 4h, 4h20, estarei lá. Pelo amor de Jesus. 2 coisas podem acontecer, irmãos. 2 coisas podem acontecer. Satanás está terrivelmente. Pouco tempo lhe resta. E uma coisa ele quer acabar e quer envergonhar a igreja. Mas a igreja tem dono. A igreja tem Deus. A igreja tem que se posicionar. Mais uma coisa eu posso dizer a você. Ou Deus abandonou a igreja brasileira pelo fato das suas atitudes, ou o Senhor está com a igreja brasileira. E isso nos mostrará que nós devemos clamar ao Senhor e buscar ao Senhor. Sabe o que aconteceu nessa conversa aqui, nessas coisas aqui que aconteceu, nessa trajetória, nesse enredo aqui? Houve oração. Houve oração. A oração faz parte da vida da igreja.
faz parte da sua vida, como homem e mulher de Deus. Só mudou as pessoas, só o nome, mas o figurante é o mesmo. O bem e o mal existem. Amaleque é o deus do aborto no dia de hoje, comparavelmente por sacrifício. Lembre-se, quando Maria, a mãe de Jesus, ela está agora concebida por Jesus, vai visitar a sua irmã, a sua prima chamada Isabel. Está Isabel 6 meses grávida de João Batista. João Batista, o último profeta nas Escrituras, biblicamente falando, diz que quando ela chega e quando ela traz a notícia, a criança se aviva aqui dentro dela. A vida é quando é concebida, não é quando é tirada. A vida, você foi concebido, você é vida no ventre da sua mãe. Você foi, será, e quem é mãe sabe muito bem disso. Mãe, pelo amor de Deus, você tem um dom de Deus, você tem a natureza de Deus, do amor de Deus. Você sabe muito bem, aquela coisinha pequena, você passa a mão, começa a conversar, quem não está ouvindo nada, mas as coisas, sabe, vai crescendo aquela barriga bonita, linda, e Deus faz com que você seja mãe. Amém? Amém. Pelo amor de Deus, Amaleque aqui, os amonitas foram derrotados. Eu estou falando a você a respeito de questão de igreja. Nós somos a igreja, nós somos o sal da terra, nós somos a luz desse mundo, nós temos o reino de Deus. A igreja deve-se estar aberta para pregar o evangelho e também receber as pessoas, porque no mundo está começando agora, diante de tantas as coisas, serem fechadas as igrejas. A perseguição não vai ser diferente a chegar aqui. Lembra da pandemia, lá em Wuhan, o nome da onde começou a pandemia? Acho que começou lá na China, eu esqueci o nome agora, Wuhan, se não me engano. Lá na cidadezinha. E o povo começou a criar meme, penso que não. Depois de fevereiro, em março, abriu aí, fecha tudo. Lembre-se, Deus está conosco até o fim. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Igreja do Senhor, sirva ao Senhor porque você é servo do Senhor. Amém? Pastor.